Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e no país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. Olá, mais uma vez eu, e dessa vez eu tô liberada de ter uma frase por conta do Marcelo, que me avisou 3 minutos antes de começar a gravação qual seria o tema de hoje. Mas na próxima eu prometo que eu compenso. E qual é o seu nome mesmo? Estranha. O meu nome todos já sabem. Claro! É Giovana Mairink, é claro. Obrigado. Próximo. Eu sou a alma desse programa. Alma penada. Fala galera, aqui é o CJ Júnior e eu não sou especialista em Brasil, mas uma coisa eu tô habilitado a dizer: o Brasil não é pra principiantes. Oi gente, me chamo Laís, eu não troco meu brigadeiro por nada. Fala pessoal, aqui é o Lucas Martins e é muito bom viver num país onde gerações e gerações cresceram assistindo Chaves. É isso aí, no Bueiro Nerd da semana a gente vai tentar, não é uma promessa, a gente vai tentar falar bem do Brasil, para que você, meu caro brasileiro, tenha orgulho da sua terra e pense, cara, é legal morar aqui. A gente já malhou esse país em diversos programas anteriores, mas dessa vez não. Dessa vez a gente vai falar bem. E hoje a gente tem a primeira vez que Laísa, já é nossa amiga, já faz o tema da primeira vez que ela participa. Laísa, muito obrigado pela sua participação. Palmas pra Laísa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vuvuzela. Vuvuzela. E caso você queira dar o seu feedback a respeito desse programa, @BueiroNerd no Instagram, tem BueiroNerd no Facebook. Se você for da velha guarda, checa a descrição que pode nos mandar um e-mail. Você ainda escreve e-mail? Eu não, mas vai que você queira, né? Tá lá o nosso. E acompanhe a gente lá no Instagram, porque tem curiosidades nerd, meu amigo, em vídeo. Às vezes em story, tem no Instagram, tem no TikTok. Lembrando, Bueiro Nerd todas as sextas-feiras, religiosamente. Toca o sininho aí em cima pra ele lembrar você disso. Então, vem com a gente. O papo está muito bom. Brasil! Quando você pensa em Brasil, eu normalmente penso que é um grande país de merda. E ele de fato é. Porém, existem coisas boas aqui. E eu convidei pessoas de estados diferentes do meu para que vocês também possam dar as perspectivas que eu nunca conseguiria dar. Exemplo, sabe uma coisa que o mundo não tem, mas o Brasil teve? Bala, bombom e chocolate. Quem lembra? Como assim? Como assim? Não, nenhum país tem... Não, você quer referência de alguma música, alguma parada assim. Aê! Vocês não lembram da música, a única música de sucesso do grupo Bala, Bombom e Chocolate? Não. Eu Não. nunca ouvi falar. Eu não conheço. Então vocês não conhecem. E eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Ele só tem essa música. Isso aí parece familiar, mas eu não lembro dessa música não. Não lembro dessa Caraca, música, gente, cara. que isso? Não, eu Não acho lembro. que eu sei qual é essa música, assim. Então, Faz de novo aí a tua performance. Peraí. Faz de novo. Só pra saber se... Essa eu não eu entendi lembro. direito, pode repetir? Claro. Um pouco mais alto, talvez. E eu já fui lá, bati, liguei, deixei recado na caixa postal. Não lembro o resto. Eu só lembro essa parte. Eu lembro da frase, deixei recado na caixa postal. Só lembro disso. Essa música é antiga? Ah, deve Pô, ser. cara, qual foi a última vez que tu deixou o recado na caixa postal de alguém? Isso é anos 2000. Isso lembra aquela música do Frank Aguiar, né? Eu vou te bloquear, te excluir do meu Orkut. Lembra disso aí? Não lembro. Eu vou te bloquear Que no isso? MSN. Caraca, tu não lembra disso? Não. Não me mande mais scraps nem e-mails. PowerPoint. Pô, os caras já fazem a música pra se datada.
Os caras tirando coisa do fundo mal. Eu achei que era pra gente falar bem do Brasil. Eles estão... Isso aqui é os pontos positivos, né? Mas isso é coisa boa. Explica isso pra um gringo. Realmente. É verdade. Só a gente tem a capacidade de entender a genialidade disso. Quer ver um exemplo? Quando a gente pega um encontro da Ana Maria Braga com o Supla e os dois estão com aquele cabelo de Super Saiyajin, só a gente consegue olhar pra aquilo ali e ver o quanto aquilo é engraçado. É verdade. O gringo não vai entender. Pior que não. Por exemplo, todo mundo tem o Cris, né? Teve um sucesso absurdo aqui no Brasil e os brasileiros ficam comentando lá no Instagram do Cris. Ela tá na tua, essas coisas. Eles ficam doidos, tipo, o que tá acontecendo? E aquele monte de brasileiro comentando, ele não aguenta mais. Pois é. E é engraçado porque nós gostamos. Tipo, eu acho super divertido ver outros brasileiros fazendo isso. Eu também. Só que eles de fora, eles não gostam. Não gostam. Eles não gostam porque é exaustou o que a gente faz, né? A gente não dá paz pro cara. O cara dá querendo foto fazer do uma cara. publicidade, aí tá fazendo lá o comercial dele. O cara posta a foto, pô, tô atuando numa série nova e o quê? 500 comentários de brasileiro a respeito do Museu Cris. O cara posta foto com a namorada, brasileiro Cris. Poxa, perdi fulano. Aí todo mundo, caramba, igual o seu avô lá do... Até hoje tu não viu o final daquela piada. E o nego não deixa, caramba. Trágico, pois é, trágico. O nego não deixa o cara em paz. Os dois melhores lugares da internet, há uns anos atrás, eram. Ainda são porque as pessoas não pararam. O mais engraçado é a manutenção da piada. Os caras fazem isso até hoje. E a gente já escuta isso há anos já. Que é o perfil dele, do Chris, né? Esqueci o nome do ator. Tyler James Williams. Isso. E o perfil do Yuji, que qualquer foto que ele posta só tem comentários e montagens de PlayStation. Me dá um PlayStation, me dá... PlayStation. Cadê meu PlayStation? O nego pega a foto que ele postou atual e faz, tipo, tô surfando. Aí bota ele surfando no PlayStation. Aí ele fazendo um break. Aí o break do lado cercado de PlayStation. E é isso, tá maravilhoso. E ele, diferente do Chris, ele não fica bolado. Ele fica, tipo, é os caras, né? Já perderam a mão, já perdeu a graça, já vai fazer uns 5 anos. Mas os caras não parou. Fazer esse cara nunca mais vai ter uma rede social decente. Exato. Não tem como. O cara já dá discurso em igreja, ele posta coisa a respeito da religião dele, da crença, tem comentário de PlayStation. Não tem o que fazer. No final do século XV, ou seja, por volta de 1500, os produtos mais valiosos da Europa eram especiarias das Índias, que era como os europeus chamavam a região do Oriente. Então todo mundo queria ter rota direta com as Índias para poder comercializar esse tipo de produto. Então os navios que saíam da Europa tinham a missão de abrir rotas comerciais e também de conquistar terras novas. Nessa época quem mandava ali pelos mares e oceanos era Portugal e Espanha. E eles brigavam tanto por causa do controle dos oceanos que até o Papa teve que entrar em campo e ajudar a fazer um acordo que dividia o mundo entre os dois. Esse é o famoso Tratado de Tordesilhas, que foi feito logo depois da descoberta da América. Os caras abriram um daqueles mapas cheios de desenho de monstros marinhos que usavam naquela época e traçaram uma linha que ficava entre o arquipélago de Cabo Verde e as ilhas que Cristóvão Colombo tinha descoberto no Caribe. Todas as terras para a direita dessa linha seriam portuguesas e as terras para a esquerda seriam da Espanha. E foi com esse tratado no bolso que uma enorme frota de caravelas portuguesas, liderada e comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou aonde hoje fica o estado da Bahia, em 22 de abril de 1500. Caravelas no mar a todo pano, terra vista a tripulação se assanha, cachoeiras jorrando da montanha, quanta cor, quanta luz, quanto bichano. Eu lembro dos primórdios desse podcast aqui. Uma vez a gente fez um programa sobre viagem no tempo. E aí, um amigo que tava comigo, a gente faz as perguntas, dizendo o que você faria se você pudesse voltar no tempo. E aí ele disse que ele voltaria no tempo, em 1500, e impediria Pedro Álvares Cabral de achar essa terra. Pra ou deixar pros índios, ou achar um país melhor que Portugal, viesse aqui e colonizasse a gente. O que vocês acham a respeito disso? Gosto muito do português. Eu acho uma língua... Os brasileiros adaptaram muito o português, trouxe muita diversidade, né? Tanto que a nossa diversidade tá chegando em Portugal, eles não estão gostando disso, porque os portugueses estão pegando o português nosso. Vocês viram uma notícia, né? As crianças estão falando português brasileiro. Por exemplo, elas não falam relva, elas estão falando grama. Eles estão, tipo, super bravos com isso por causa de youtubers gigantes. Eu gosto demais do português, eu acho uma língua muito bonita e única, sabe? É um ponto ruim é que a gente tem que aprender inglês. Então, tipo, se fosse inglês
seria mais fácil. E você, Giovana? Você acha que o Brasil seria melhor se fosse um Brasil inglês, um Brasil holandês, Não, um francês? eu sou a maior defensora do Brasil que está nesse meio, tá? Eu gosto Desde muito quando? dos brasileiros. Desde sempre. Não, mas você acha que ele tinha que ser como foi ou tinha que deixar pros índios? Assim, deveria ser como é, com algumas mudanças, né? Porque o Brasil é o Brasil. Tem coisa Porque os muito errada, problemas tem dele coisa não muito foi errada. ter achado, né? Foi o que veio depois disso. É, tipo, eu gosto, mas tipo, com algumas ressalvas, sabe? Se a gente Então, for pegar a história e tal, a forma como foi construído, toda a nossa sociedade é muito bizarra. Mas se a gente tá pra focar no lado bom do Brasil, tem muita coisa que eu super gosto. Tipo, os brasileiros, pra mim, poderiam dominar o mundo, assim. Quando os portugueses chegaram aqui, um dos tripulantes, que eu esqueci qual era a função dele no navio, mas ele era aspirante a poeta. Ele tinha um cargo técnico, mas ele sonhava em ser poeta. E aí, quando as cartas dele chegaram do rei de Portugal, descrevendo o que eles encontraram quando chegaram aqui no Brasil, tem um parágrafo que ele menciona assim, o nome do homem era Pero Vaz de Caminha. Ele falava, as nativas vieram até nós, mostrando suas vergonhas, sem ter vergonha alguma. Caramba. Não, cara, é óbvio que o Brasil tinha que começar desse jeito. Tinha que começar com... Era novidade pra eles. Não, mas tem independentemente de quem chegasse, ia começar desse jeito, né? Porque isso aí já tava aqui. É verdade. Então, o lance é que foi até que eu discuti com eles na época. Eles acreditavam, todo mundo que tava gravando aquele podcast comigo me massacrou, porque eu disse que não importa quem fosse fazer a colonização, porque toda colônia só serve pra mesma coisa. Você explora a população nativa e extrai recursos daquela terra. Todos os países iam fazer exatamente a mesma coisa. Ia ter escravidão, ia ter tudo. Não interessa de qual país veio. E aí eu falei isso, que não faz diferença. O Brasil seria o Brasil. O lance era que, tipo assim, não sei se vocês lembram, olha aqui, ó, a aula de história é rapidinha. Depois de um tempo, Napoleão Bonaparte taca o terror na Europa e começa a destronar os reis. Destrona o rei da Espanha e tal. E quando ele tá chegando em Portugal, o rei de Portugal foge pro Brasil. Exato. E aí ele transforma o Brasil num reino conjunto com Portugal. O que fez com que o Brasil tivesse esse mesmo território que ele tem hoje. Quando ele destronou o rei da Espanha, todos esses nossos países vizinhos aqui, do México até aqui o Paraguai, que era uma coisa só, né, a chamada América Espanhola, se dividiu nesses vários paizinhos que a gente tem aqui como nossos vizinhos. E nenhum deles são grandes países. Nenhum deles são grandes países e foram descobertos pela Espanha. E aí você pega, por exemplo, Inglaterra. Poxa, Inglaterra realmente tem os Estados Unidos. É um mérito. Mas também tem um monte de colônia da Inglaterra na África, que é um manto de país ferrado também. Então, o fato de ser outros países não era garantia de que o Brasil seria um país de primeiro mundo incrível, seria os Estados Unidos da América do Sul, entendeu? Tanto que, quando Napoleão Bonaparte começasse a tocar o terror, é possível que o Brasil se dividisse em vários pequenos paizinhos, que nem os outros, assim. Como foi várias tentativas disso acontecer. O Sul já tentou se descolar várias vezes, o Nordeste tentou várias vezes, o Norte também. Então o Brasil ia se dividir em vários pedaços. Não ia ter Brasil. Essa é a verdade. Vocês sabiam que o Norte já tentou se dividir entre eles? Caramba, não sabia não. Ia virar o quê? Tem alguns anos atrás. Ia virar 2 estados. Acho que era Carajás e Pará. A gente ia se ferrar muito, mano. Pará que ia se dividir? É, o Pará ia, tipo, meio que se dividir no meio, entende? Tipo, pra quem não sabe, eu sou de Belém, que é a capital. Só que alguns anos atrás, os meus pais vieram morar em Marabá, que fica no Sudeste. E aí, pro lado daqui, do Sudeste do Pará, existe muita extração de minério, nananã, essas coisas, sabe? Daí, o que acontece? É, tipo, na visão deles, todo recurso vai pra capital, basicamente, né? Tipo, Belém cresce e tudo mais, e tem investimento e tudo. Então, eles queriam dividir em 2 estados, tipo, Belém ia se ferrar muito, mano, porque todas essas riquezas estão mais pro sul e sudeste do estado, entende? Daí, isso tem uns 7 anos, eu acho, teve votação no estado todo, só que Belém ganhou. Caraca. Aí não dividiu. Vocês estão vendo? O Brasil ia mudar, vocês não estavam nem sabendo. Exatamente. É porque, É verdade. é porque, como é que eu ia saber que rolou uma guerra civil entre os índios do norte? Ele não tem internet pra contar pra gente. O que foi, Malik? Foi só uma piada. Primeiro que são indígenas, tá? E o A cara da Malik foi a melhor.
Eu sei. Ai, cara. Voltando um pouco aqui no ponto do Júnior, porque ele falou que, independentemente de qual país colonizasse, podia dar certo como podia dar errado. Coisas que fizeram o Brasil, não ser tão lascado como... Tipo, ele podia ser pior, mas coisas que fizeram ele não ser tão ruim como poderia, e os Estados Unidos também fez ele prosperar tanto, é o local onde ele fica no planeta, entende? A posição dele, e faz com que ele seja muito fértil, seja muito bom o clima, sabe? E aí faz com que ele tenha muito mais chance de dar certo, independentemente de quem esteja no comando, sabe? Coisa que não é a mesma coisa pra África, pra Europa, pra outros países. Aqui a gente tem o privilégio da posição bem no meio de uma placa tectônica, então a gente não tem terremotos fortes aqui. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, né? Graças à floresta amazônica. E também o que fez o Brasil se unificar e prosperar muito é que com a fuga lá da família real de Portugal pro Brasil, eles não trouxeram só a família, eles trouxeram a biblioteca de Portugal. Então abriu uma das primeiras universidades aqui no Brasil, que se eu não me engano foi no Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro, né? E aí propagou o conhecimento, fez o país crescer muito mais. A cara da Marinha. Tem que ver no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. O carioca já até puxa a camisa. É porque no último BN que a gente falou de Brasil, a Maíli que tocou nesse ponto. Que, por exemplo, ela falou que lá tudo que vai pro Pará vai pra Belém. Aí no caso do Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo e acabou, entende? Pior que é. Mas fazer o quê? Os caras começou e, tipo, o Rio de Janeiro tinha tudo, era bonito, facilitava o transporte, tinha tudo, entendeu? Eu acho que nesse lugar de mandar todos os recursos pra um lugar só faz muito sentido no começo, mas já tem muito tempo que Brasil é Brasil, já era pra já ter se diversificado mais. Sim. Não, o lance é que o Brasil, ele nunca conseguiu parar quieto no quesito governabilidade. Todo governo que você vai estudar, desde o descobrimento do Brasil, sempre teve um monte de... Era rei sendo destronado, era revolução aqui e ali. O governo que foi mais, tipo assim, teve muito caô, mas foi o que menos teve, se não me engano, foi do Dom Pedro II. Porque, por exemplo, depois que acontece a proclamação da República, vocês sabiam disso? Que o Brasil nunca ficou uma década sem ter ou um impeachment ou uma revolta militar? Sabiam disso? Não. Desde a proclamação da República, o Brasil nunca ficou uma década sem ter uma revolta militar ou um impeachment. Pra tu ver E galera? Ué, mas Lula não ficou 2 vezes no poder? Lula ficou 2 vezes no poder e depois veio a Dilma, certo? Certo. Então, dá 12 anos. Como é que não ficou mais de uma década? Ele tá fazendo as contas. Não, verdade. Porque a Dilma tomou impeachment foi no segundo governo, né? É, pô. Verdade. Refutado. Não falou, vocês sabiam? Caraca, como se fosse a informação. Fonte, vozes da minha cabeça. Eu nem fui longe, eu fui aqui no... Não, em minha defesa, eu tô na cabeça a República da Espada, a República do Café com Leite, a ditadura militar, eu não tô... Talvez eu não 2000 tava pra trás, né? eu não tava com a cabeça dos governos recentes, entendeu? Pra tu ver, tipo, teve essa parada. E pra tu ver, como o Brasil é um país maravilhoso, como tinha acabado de rolar a proclamação da República, foi um golpe militar, certo? Foi os militares que tiraram a família real daqui. E aí eles tiveram que forjar um herói nacional, porque não tinha herói nacional que fosse republicano. Aí eles, caraca, e agora? O que a gente acha, velho? Aí eles lembraram que muitos e muitos anos lá atrás teve um tal de Tiradentes que morreu pela coroa portuguesa. Só que ele não sabia qual era o rosto do Tiradentes. E aí, se você for agora pegar uma foto no Google de uma imagem do Tiradentes, você vai ver que é a cara de Jesus. Eles pegaram... exatamente. Você vai ver que é o cara de cabelo longo, barbudo. Eu fiz um trabalho inteiro sobre ele. E aí tem uma imagem dele clássica, que ele foi morto, né? E posto a face pública. E ele tá com cara de Jesus lá despedaçado. Entendeu? Pra tu ver. Foi uma completa fabulação. É um cara criado pra que as pessoas falam, tipo assim, gente, esse aqui é o seu novo herói. Tiradentes, ele era dentista, mas também ele era militar, ou seja, fazia sentido, né? Pra quem tava tomando poder. E ele era republicano, ele era contra a coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa, se não me engano, cobrava 20% de imposto no ouro. Se o Tiradentes tivesse vivo hoje pra pagar os impostos que a gente vive, ele mesmo se matava, né? Precisava nem enforcar. Mas essa é uma das paradas do Brasil. A gente, tipo, não tem muitos heróis nacionais e a gente fica meio que... tem fulano, tem cicrano e depois de tempo a gente nem lembra, mano. O que fica no imaginário são os ídolos, né? Não os heróis. Porque ídolo o Brasil tem um monte. Isso é verdade. Mas eu acho assim que a história do Brasil não tem muito um herói central. Foi muito revoluções. Foi muito em grupo, entendeu? As mudanças. Sim.
Ele realmente era uma celebridade. E ele também gostava de ser uma celebridade. Ele próprio contratou no século XIX 3 empresas de marketing em 3 países diferentes: França, Inglaterra e Estados Unidos. E era pra acompanhar tudo o que saía sobre ele na imprensa. Agora, aqui no Brasil... aqui no Brasil, o Santos Dumont era um popstar, era uma celebridade, era o Justin Bieber da época. Pois é, o Santos Dumont, quando ele veio ao Brasil, ele pegou bem aquela fase nacionalista do Brasil, que o Brasil estava construindo seus heróis nacionais, estava tentando arranjar razões para se ufanar. E o Santos Dumont se encaixou muito bem nessa história. O Brasil queria o inventor do avião e o Santos Dumont queria um país que acreditasse que ele tinha inventado o avião. Quem poderia dizer que, tipo assim, foi um grande homem da história do Brasil seria o Santos Dumont. Sim, eu acredito. Embora ele não tenha inventado o avião, ele Foi um paraense, tá? Só pra falar aqui. Sim. Só pra levantar a minha bandeira aqui também do meu estado. Não, relaxa, ele é só mais um brasileiro que também não inventou o avião. Que isso, que maldade. Pô, eu não acho que é um demérito do coitado não ter inventado o avião, sabia? Eu acho muita maldade. Tipo assim, a pessoa descobre que ele não inventou o avião e meio que fica tipo assim, como se ele não fosse importante, né? Não, pô, claro que não. Ele é importante pra caramba. Como se o cara não ter inventado o avião fosse uma espécie de demérito. Ele era tão genial que ele inventou o balão dirigível. E, tipo, ele ia visitar a princesa Isabel com o balão dele, no exílio dela na França. Ele participou de diversas premiações de aviações e tal, e ele doava os prêmios dele. Ele escreveu uma nota de repúdio quando os aviões começaram a ser usados na Primeira Guerra Mundial, né? Porque ele dizia que avião não era pra isso e tal. Assim, ele era muito mais maneiro que os irmãos Wright dos Estados Unidos, que os caras que de fato inventaram um avião. Não, e mesmo se você não tivesse inventado, só de ter feito um avião já é algo incrível. Exato. Também tem muita coisa. Por exemplo, tem pessoas, às vezes, as que realmente criam, não se destacam tanto. Tem umas que elas elevam a tecnologia e acaba tendo um destaque maior. Igual, por exemplo, um exemplo atual é o Elon Musk. Ele tá tendo um projeto que ele tá fazendo aí de... Mas, assim, questão mental. Ah, é o Neuralink? Tipo, como eu posso fazer um paraplégico controlar algo, voltar seus movimentos? Ele roubou a ideia de um professor brasileiro chamado Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles, ele fez um paraplégico chutar uma bola na Copa do Mundo de 2014 e todo mundo cagou pra isso, literalmente, entendeu? E tanto que, tipo, ele ia falar, não, faz o seu estudo lá, vai lá, faz o cara chutar, tipo, foi algo incrível, o cara tava voltando os movimentos, só que o brasileiro não liga pra isso. Só que aí, né, teve um gringo que prestou atenção. E aí ele tá investindo nisso, entendeu? E aí ele é revolucionário, mas a ideia não é dele. E ele tá investindo nisso a parte do Miguel Nicoleles. Ele deixou esse cara de escanteio. Ele pode até continuar o projeto e chamar o cara pra... Porque o cara deve estar tudo já pronto, né? Pro Elon Musk só continuar. Ou ele deixou o cara de escanteio ou chamou ele pra equipe? Não, você sabe, o Elon Musk ele tem várias linhas, né? Tem os... Eu não sei os nomes, assim, sou meio leiga, assim. A SpaceX, a Tesla. Isso, exatamente. Só que eu tava vendo, ele tá realmente investindo muito nesse estudo, assim, usar a tecnologia na mente humana, que é o que o Miguel Nicoleles aqui no Brasil tem feito há muitos e muitos anos. Ele tem ajudado os deficientes a voltar alguns movimentos ou sensações, pelo menos. Igual, por exemplo, esse cara que chutou a bola lá, ele disse que foi a primeira vez na vida dele, assim, que ele sentiu de verdade a bola, a perna dele, assim, depois de muito tempo. Qual é o caso desse cara? Ele não tem a perna? Paraplégico. Ah, paraplégico. Ele não tem sensações. E aí, ele tava usando uma tecnologia, utilizando a mente, e assim, é muito incrível o trabalho dele. Eu recomendo vocês isso é incrível demais, cara. Sim, além de ter tecnologia, é muito trabalho, assim, mental, trabalhando a mente da pessoa com a tecnologia. Eu não sei como explicar, é tão complexo e fascinante, eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso, eu pesquisei. Mas é um incrível trabalho dele, ele chama Miguel Nicoleles. Ele é um médico revolucionário aqui no Brasil, que infelizmente não tem muita atenção. Vou pesquisar a respeito, que é incrível mesmo. Fala, Júnior. Não, é porque eu lembrei que o programa é pra falar bem. Então, eu estou falando bem, ó. Não, a gente tem um médico. Exatamente. O mal é do cara não ter sido notado. Isso que isso é um problema, cara. Tanto que eu não lembro disso. É isso que tá me incomodando. Caraca, eu nunca ouvi falar nisso. Fez porque o Brasil em si não prestaram atenção na ideia do cara. Tipo, um cara foi lá e fez lá em outro país porque ele viu. Eu lembro do resultado da Copa. Eu já vi acontecer algo parecido. O Kinect, né, do Xbox. Quem inventou aquela tecnologia foi
foi um brasileiro. Só que não tinha onde ser aplicado aqui no Brasil. Pois é. E aí o teve pessoal que... de fora pega. Exatamente, entendeu? Então, quando aparece alguém fora da curva, quando aparece alguém genial aqui, Pô, isso não tem que fazer aí vai pra fora. Exato, tem muito Exato. isso mesmo. Eu tava vendo, aumentou muito durante a pandemia, principalmente brasileiros que estão indo pra fora do país. Tipo, a gente não guarda a propriedade intelectual, esse tesouro intelectual que tem aqui no país. Eu pesquisei aqui melhor, gente, Miguel Nicoleles. Ele desenvolve próteses neurais para reabilitação de pacientes que sofrem de paralisia corporal. Então, tipo, aquele negócio de usar a mente pra você controlar. Só que ele faz isso de uma forma diferente que vai consertando o cérebro dele de certa forma. E ele começa a sentir, chega num ponto que ele começa a sentir. Tem detalhes do estudo dele, é muito interessante. E aí, tipo, nesse negócio da Copa do Mundo, ó, vai ter a Copa do Mundo 2014, legal. Você vai ter 10 minutinhos pra mostrar o cara chutando a bola, beleza. Aí foi chegando perto, ó, não vai dar 5, beleza. Chegou lá, ele teve, acho que 3 minutos ou menos de verdade, sabe? Do que o combinado. Tipo, cagaram pra ele, cagaram. Pois é. Caraca, isso é muito errado. Isso é muito errado. Isso é muito bizarro, errado. né? Porque a gente vê que outras Tá vendo coisas... como é que é difícil falar bem do Brasil? É verdade. Vou até me interromper aqui, menino, pra não perder a nossa aposta. Cara, mas isso é tão triste, velho. É porque, tipo assim, a Copa do Mundo é um excelente exemplo. Eu já perdi a aposta pelo comentário que eu vou fazer agora. Porque, tipo assim, qual é a verdadeira relevância do futebol? Não é muita. Né? É só entretenimento. E aí, o cara paraplégico tá literalmente voltando a sentir no meio de uma plateia. E a galera quer que ele se apresse pro jogo começar logo. Foi. Cara, isso exatamente isso, você resumiu. Isso é, tipo, isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Sabe? Tipo, caramba. Tem outros exemplos também. Tipo, existem médicos aqui no Brasil, por exemplo, o Carlos Chagas. Eu já citei ele uma vez no programa, porque teve uma vez que o SBT cometeu o erro de fazer o ranking dos 100 maiores brasileiros da história. E quem ia decidir era o povo. Caraca, eu lembro disso. Ai, meu Deus, aí já vai colocando, né? Caraca, tipo, se o Tiririca já virou política, a gente já sabe como foi essa lista. Não, ó, tinham nomes. Luan Santana, Tiririca, Michel Teló, que tava bombando Quase Se Eu Te Pego na época. Cara, e aí, mano, você sentia vontade de rir, você sentia mais tristeza há muito tempo. Porque, por exemplo, tinha o nome, tipo assim, Carlos Chagas. Tipo assim, o médico que ajudou a tratar da doença de Chagas. De Chagas, a doença tem o nome do cara. Quem vem depois do cara Chagas? Tiririca, Joelma. Com todo respeito a Joelma, tá? Mas, pô, é meio complicado. Na lista dos 100 maiores, a Joelma não era pra estar ali. Tanto que o troço tá ficando tão vergonhoso. Porque, por exemplo, na lista dos 100 maiores, tinha uns 12 jogadores de futebol na lista, tá ligado? E era tipo assim, não era jogador histórico, tipo Pelé, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Era jogadores tipo assim, a Dedé do Santos. Tipo, jogador que tava fazendo sucesso naquele momento específico, que hoje ninguém lembra mais. Como o ranking era espalhado entre várias semanas, nas últimas semanas, o SBT fez propaganda pro Santos Dumont e pro Chico Xavier. Porque se ganhasse alguma personalidade, ia ser um troço muito estranho, muito feio, sabe? É. É muito triste isso. Me fez até lembrar de outro caso também, gente. Ó, desculpa, eu amo pesquisar sobre o Brasil, a nerd de várias coisas aqui. Aqui os assuntos vão se encontrando. Mas você falou assim, o tema vai ser coisas boas sobre o Brasil. Cara, eu amo o Brasil, eu odeio a síndrome do vira-lata. Brasileiro, sacanagem. Não. Eu odeio brasileiro. Não, mas eu lembro que no episódio sobre o Brasil, o Vitor fez uma frase que resumiria esse programa. Ele falou a frase: a melhor coisa do Brasil é o brasileiro. E a pior coisa também. O brasileiro, ele é esse paradoxo, tá ligado? Mas isso que a Laísa falou da síndrome de vira-lata também é um bagulho bizarro. Eu odeio, as pessoas ficam aí falando tão mal do Brasil, mas tem tanta coisa boa, e tanta coisa boa do nosso dia a dia, que você vai pra outros países e não tem. Igual, por exemplo, me fez lembrar disso, de ir pra outro país. Muitos brasileiros reclamam muito, que quando vai pra outro país, não tem tanta empatia como tem no Brasil. Aqui a gente leva a saúde mental, a psicologia muito mais a sério do que muitos países, principalmente da Ásia. Eu vi uma menina que ela foi morar na Coreia, ela casou, um coreano tá morando lá, tem até um filhinho e tal, e ela falou pra sogra dela: nossa, eu tô com muita saudade dos meus pais, faz tempo que eu não vejo. A sogra dela simplesmente virou pra ela e falou assim: por que você tem tudo aqui? Tipo, tô cagando, não liga, entendeu? E assim, não, a gente fica, poxa, tal, você vai ver eles, não é muito mais diferente. Lá as pessoas
pessoas não ligam por muitas dessas coisas, principalmente na Ásia, tanto que lá tem os maiores índices de suicídio, porque não tem empatia. E a gente vive num país muito empático. Igual eu falo, vai pra Europa, o pessoal nem dá bom dia. Isso é uma das coisas que o pessoal fala quando vem pra cá, né? Que a gente é muito caloroso. Exato. A gente já chega abraçando, já chega beijando, já chega, sabe, com contato mais humano, sabe? Sim. Sim. Tem um amigo meu que ele casou tem uns 3, 4 anos e foi ele e a esposa pro Canadá. Ele vive me falando que uma das coisas que ele sente muita falta é essa empatia, esse calor humano, porque ele diz que lá tem muita gente fria, muita gente seca, muita gente babaca mesmo, arrogante às vezes com os outros, cebosa. Ele sente falta disso, né, no caso. Sim, assim mesmo. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Eu acho maneiro também que, por exemplo, uma das coisas que o Brasil tem de melhor é a miscigenação, é a mistura, né? Tipo, que diferente da maioria dos povos, que quase toda a população tem praticamente toda uma cor e tal, uma das graças do Brasil é um país muito misturado. Tipo, as pessoas que estão nessa gravação aqui são de todas as cores. E isso faz com que a gente tenha elementos, por exemplo, da nossa cultura que começou lá nos índios, tipo assim, essa coisa da gente tomar muito banho. O índio brasileiro tomava muito banho. Você tem nomes indígenas nas coisas, tipo pipoca, piolho. O Brasil até hoje, essas coisas. Ipanema, Humaitá, sabe? São coisas que vêm lá dos índios. As raízes do Brasil, elas não são menos importantes ou menos grandiosas do que as outras só porque é miscigenado, tá ligado? Essa síndrome do vira-lata que a Laísa falou vem muito das coisas das pessoas acreditarem que, tipo assim, o gringo, as coisas que vêm de fora são melhores porque entendeu? Porque ele nem saberia explicar por que é melhor. E esse termo síndrome do vira-lata é muito prejudicial, muito tosco a pessoa pensa dessa forma, porque quando você pensa que, tipo assim, tem o povo que é vira-lata, é como se tivesse o povo que é raça pura, entendeu? Tipo, e vamos ser sinceros aqui, vira-lata é muito mais legal. Vira-lata, ele abana o rabo quando você chega em casa, ele lambe a sua cara, tá ligado? Ele é muito mais legal do que o Ele nunca fica doente. Isso é exatamente. Gente, sério, a minha mãe teve um vira-lata, ele comeu um rato morto, tava uma semana na rua. Ele comeu vizinho. Eu falei, o cachorro vai morrer. Ele tava lá, tipo, super saltitante e tal. Então, a minha, ela fica, só que se cura sozinha. Não precisa de veterinário pra ela. Mas às vezes ela larga os vomitoreiros que tal. Mas se cura sozinha. Os meus também. O veterinário da cachorro do Lucas é Deus. Eu só vejo vira-lata no Brasil, gente. Se olha nos outros países, os vídeos, as coisas, eu não vejo nenhum vira-latinha. Só vê husky siberiano. Exatamente. Mas eu também acho que essa síndrome de vira-lata vem muito assim, que os outros países fazem muito mais propaganda do que no Brasil. Eles dão muito mais importância ao que eles fazem do que no Brasil. São mais patriotas, né? Exatamente. Então aqui, o povo fica só falando coisa mal, focando nisso, e quem deveria dar destaque às coisas boas do Brasil, não dá, não espalha, entendeu? Poxa, Miguel Nicoleles, quem fala desse cara? É um lance muito cultural, né? Tipo, exato. Isso tá muito impregnado no nosso subconsciente, sabe? É o que eu falo, tipo, eu brinco muito com o Marcelo e com o Lucas e tal, mas é uma verdade, tipo, eu fico super indignada o fato de a gente não conhecer a nossa história, entende? Tipo, talvez nós nos portássemos de forma diferente se a gente conhecesse de fato, entende? Tipo, sei lá, eu nunca fui no Rio, mas é óbvio que chega muito mais informação do Rio de Janeiro pra mim do que do Pará pra eles, entendeu? Então, tipo assim, eu sei apreciar a cultura que vem do Rio de Janeiro. Eu até brinco pros meninos, tipo, eu adoro pagode. Só que, tipo assim, se eu falar dos ritmos paraenses, eles não conhecem. Como é que eles vão apreciar se eles não conhecem? Entende? Vai causar até estranheza pra mim. Sim. É verdade. E, tipo, eu adoro consumir coisa de todos esses estados, assim, que chega. Claro, eu não tô dizendo que eu vou gostar de tudo, porque acho que ninguém consegue gostar de tudo. Mas a grande maioria eu super aprecio, sabe? E se eu não apreciar, eu respeito. O lance é que o amor do Brasil pelo Brasil, e que fique claro, tá? Pra você que tá ouvindo, quando a gente tá falando de Brasil, a gente tá falando do pedaço de terra e do povo. A gente não tá falando do governo federal, tá bom? A gente tá falando do Brasil com o país. Mas o brasileiro ama o Brasil, só que meio que instintivamente. Um exemplo, a gente vive falando mal daqui, mas perceba que o povo se revolta quando é algum gringo famoso falando mal do Brasil. Isso é.
ligado? E esse cara arranjou um problema pra vida dele por muito tempo, porque vai ter brasileiro enchendo o saco dele por resto da vida. Exatamente. Não, e tem um negócio que igual tem brasileiro em tudo quanto é país também, né? Sim. Então o cara vai estar sempre achando um ou outro, lembrando ele de que ele fez merda. Sabe uma coisa que é muito legal do brasileiro? Eu acho o brasileiro muito determinado. Eu acho que é o povo mais determinado do mundo. O povo mais determinado do mundo. É tanta chulapada louca. Tipo, se vocês forem buscar, assim, seja esporte, música, tipo, vários nichos, assim, onde tiver um brasileiro, ele vai estar representando o Brasil, sabe? É bizarro. Sei lá, pegarem os Jogos Olímpicos de Inverno, vocês vão ver, tem bandeira, tipo, do Flamengo lá. Tipo, gente, sabe? Não, o mais bizarro, do Flamengo até que eu digo, porque, pô, o Flamengo é um dos times mais conhecidos do país, mas eu juro por Deus, sempre tem bandeira do Remo, que é um time de Belém do Pará, tá ligado? Tipo, UFC, Jogos Olímpicos de Inverno, coisas assim, do outro lado do mundo tem uma bandeira do Remo. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, o brasileiro, ele é apaixonado pelo Brasil. Só que ao mesmo tempo, a gente, sei lá, tipo, tem muita coisa que a gente não reconhece. É bizarro, é um negócio doido, assim. Eu, às vezes, tenho a impressão que o Brasil é um grande Portugal, inflado pelo calor, como dizia o Essa de Queiroz. Para mim, o Brasil é esse, ainda continua para mim essa imagem do liquidificador, não é? Onde você fez essa vitamina com um monte de contribuições. Isso se deve muito aos portugueses, né? O povo que mais espalhou os seus genes pelo planeta, como dizem os ingleses. Quem que são os portugueses? É o povo que mais se misturou, né? Qual é o forte desse lugar aqui? A mistura, a mescla, né? O fato dos portugueses terem adaptado o seu modelo civilizatório a um modelo tupi, depois terem trazido os negros, depois terem chegado os vários fluxos imigratórios italianos, até alemão se misturou nessa terra aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Sírio, libanês. E isso é o que nos dá uma esperança de uma novidade importante no mundo. O modo como tudo isso aqui se misturou. Daí a defesa do vira-lata. Nós somos vira-latas e temos o maior orgulho de ser. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. É engraçado, né? Tipo, ao mesmo tempo que a gente tem esse lance de não valorizar, a gente quer ser melhor que os outros países. Não, sei lá. Isso ele quer ser melhor, né? Qual país que não quer? Não adianta, eu vou falar, eu sou suspeita pra falar, eu sempre vou defender o Brasil, mesmo com as coisas erradas. Mas se liga, nas coisas que o Brasil teve a chance de ser melhor do que os outros países, tipo, o Brasil deu o seu melhor. Exemplo, quando tem Copa do Mundo, por mais que a verdade é que o futebol não é algo tão importante, mas a verdade é que a gente quer ver o Brasil ter um lugar ao sol perante aquele bando de outros países que a maioria a gente nem conhece. Peraí, o futebol não é tão importante pra ti, mas tem gente que gosta muito. Não, ele é muito importante, mas tem coisas mais importantes. É isso que eu tô querendo dizer, tipo, ele é um entretenimento, entendeu? Não, mas é um entretenimento que move muita coisa, tem? Por isso dá importância pra ele. Não é um entretenimento pelo entretenimento. Não, eu sei, é que, por exemplo, eu gostaria que o Brasil tivesse no ranking, tipo, os países nórdicos que tem a maior taxa de felicidade e longevidade de sua população do que tipo, fosse o país do melhor futebol do mundo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, embora tenha sua importância sim, o futebol, assim como tem outros esportes, mesmo que a gente fosse o melhor nisso, não significa tanto assim, tá ligado? Quanto outros países. Mas é porque é a oportunidade que o Brasil tem, tá ligado? Ninguém gostou de ver o Brasil tomando 7-1. Não. Ninguém gostou disso. Não, o meu vizinho gostou, sabia? O vizinho que mora aqui na frente de casa. Aí a minha mãe super discutiu com ele, eu nunca vou esquecer. Tipo, ele, Alemanha! Ela falou assim, seu desgraçado, então te muda pra lá. Foi muito legal de ver. Ela simplesmente mandou ele pegar um avião e morar na Alemanha. Essa questão do futebol é porque o futebol ele é mais enraizado na nossa cultura, eu acho. É uma marca nossa, né? É, tipo, tem tanto esporte que é tão bom, só que eles não têm investimento ou não têm notoriedade e tal. Porque, por exemplo, na última Olimpíada teve esportes de atletas brasileiros que eles tiveram que tirar do próprio bolso pra se bancar.
bancar pra ir pra lá pra representar o Brasil. Só que, pô, tu não vê isso acontecendo com o futebol. Até tipo... Não no nível de Olimpíada, né? Não no nível de Olimpíada. Por exemplo, teve gente que ralou, juntou uma grana pra poder representar o país lá na Olimpíada. E se eu não me engano, o Brasil tem medalha de prata, medalha de bronze em várias modalidades. Então, a gente é muito bom no vôlei, não é? Mas aí Também. entra uma questão que não é só o futebol, porque a gente tá pegando o futebol, mas pensando no futebol masculino. Se a gente vê o futebol feminino, ele não tem tanto investimento quanto o masculino. Sim, E, não tipo, eu lembro que isso foi até uma pauta, eu acho que foi durante as últimas Olimpíadas, eu não tenho certeza, porque, tipo, o elenco feminino, ele não tinha apoio, basicamente. E aí, É verdade. tipo, várias marcas foram meio que colocadas assim contra a parede e tal, sofreram uma pressão pra ver se elas conseguiam ter recursos, sabe? E isso não chega nem aos pés do que o futebol masculino recebe. Agora O imagina, masculino né? teve muito mais tempo de construção também, né? Pra ser o que é. Durante muito tempo as mulheres não podiam nem jogar. Isso é verdade. Falando nisso que você falou, tempo de construção, muitas coisas no Brasil ainda não tiveram tempo de construção. Se você for ver no Brasil, grande parte do período aí foi muito agropecuário. Foi começar a ter conhecimento, difundir isso, foi lá para 1800, mais pra frente. Mas também foi muito, assim, como é que fala, para poucos, né? Foi parcial. Negros foram excluídos e muitos imigrantes foram excluídos. Mesmo que eles chamaram, o Brasil chamou, fez aquela propaganda, eles vieram pra cá. O Brasil até ajudou algumas coisas, mas o Brasil também tirou muita coisa. Igual, por exemplo, teve uma lei aqui no Brasil proibindo que falasse outra língua além do português. Hoje, no Brasil, era pra gente ter muito mais línguas, imagina, que doido. Mas, porque as famílias não podiam passar a sua língua. Eles proibiram. Tem uma foto de um jornal lá de 1900 colocando assim, ó, é proibido falar italiano, alemão, japonês, somente a língua portuguesa. Falando dessa forma. Então, restringiu muito. E eles retiraram alguns bens de alguns imigrantes. Então, tipo, teve alguns acertos, alguns erros. Convidamos os imigrantes só pra... Eles convidaram pra tirar tudo. Eu acho isso muito engraçado. O Brasil limitou o crescimento de alguns, a gente foi ver o crescimento agora, né? O crescimento intelectual, o crescimento do povo. Mais informação, graças à época, assim, de tecnologia, a gente tá vendo mais informação, as pessoas estão procurando saber mais, aprender mais, investir mais, muitas coisas estão crescendo mais. Se você for ver, é coisa assim, quando que as pessoas começaram a estudar mesmo? 100 anos, mais, menos, não sei. Porque você pensa, meus avós, os meus moravam na fazenda, não tinham conhecimento. Cara, eu acho que é de 2000 pra cá, velho. Pouca gente tinha estudo antes disso. Era muito comum, meus avós mesmo e meus pais de não terminaram os estudos pra ir trabalhar, sabe? E a minha mãe também. Não, e a gente nem era pobre pra caraca, sabe? Quem é miserável 100% deve nem saber o que é uma escola, no sentido de ir lá e frequentar, sabe? Deve trabalhar desde criancinha. A minha mãe é um exemplo. Minha mãe trabalha desde os 6 anos de idade. De empregada doméstica e babá. Não foi pra escola. Não foi pra escola. O meu pai até terminou até a 8ª série. Quando ele ia começar o ensino médio, começou a trabalhar. Mas a minha mãe é o maior exemplo, assim, de gente que parou a infância pra poder trabalhar, pra poder ajudar a família dela. Porque os pais dela eles trabalhavam na roça. Acordava cedo pra roçar até e tal, pescar, e eles viviam daquilo ali, entendeu? Era uma família muito pobre. E até hoje, né? Mas ela abriu mão de toda parte da vida dela que ela deveria viver como a gente, né? Hoje em dia, na nossa época, com condições que muita gente não tem, pra poder se viver, né? Tá? Pagar suas contas, ajudar a família, que era o que precisava. E tem um lado bom, né? E um lado ruim a você analisar essa realidade. O lado bom é que ver o suor do rosto dessas pessoas que, mesmo analfabeto, não terminando os estudos, deram o seu jeito, se viraram e permitiram que a gente tivesse esse conforto que a gente teve hoje, né? Tipo, o meu pai mesmo, ele veio terminar os estudos, foi o quê, Lucas? Em 2014? Não, depois disso. A gente tá em 2022? 2019. Eu fui com ele lá na cerimônia de formatura dele, foi maneiro, né? Um monte de gente terminando os estudos de N idades. Tinha gente velho pra caramba, tinha gente de 20 e poucos anos, tinha gente de 30. Meu pai tinha 40 anos quando terminou. E tinha gente lá bem velha, sabe? Mas com aquela alegria de estar pegando o diploma, não, sabe? Era uma alegria, é um negócio bonito de ver, hein? Aquilo ali é um negócio que dá um quentinho no coração. Tinha uma galera que tava muito emocionada de estar pegando o diploma, que tava terminando o ensino médio. Eu já quero chorar só de ouvir. E o pior é que, tipo assim, a gente quando terminou, tipo assim, a gente nem deu valor pra isso especificamente, de ter o diploma de terminar o ensino médio. Era mais tipo assim, poxa, saudade dos amigos. Essa galera
que ralou pra caramba no passado permitiu que a gente tivesse o conforto de pensar nos amigos quando a gente tava largando a escola, sabe? Pois é. Mas isso é muito louco, revela essa deficiência mesmo do Brasil, né? Que, tipo assim, quase todo brasileiro conhece alguém que não terminou os estudos, cara, que é a coisa mais, tipo, básica, que você praticamente começa a vida já estudando, né? Tipo, no seu 4º ano você já pode estar entrando numa creche e tal, que a gente chamava de CA, no Jardim de Infância, e isso tem raízes no Brasil que vem de muito tempo. Por exemplo, um dos maiores empresários mais famosos da história do Brasil, lá do tempo do Império, que era o Barão de Mauá. Alguém já ouviu esse nome, Barão de Mauá? Já ouvi muito em Ribeirão, sou de Ribeirão Preto, lá tem faculdade, tem tudo. Ele é muito famoso. O Barão de Mauá foi um dos maiores empresários que o Brasil teve no tempo do Império, e ele tinha diversos planos desenvolvimentistas aqui pro Brasil. A estação de trem aqui do Rio de Janeiro, uma das mais famosas, que é a Central do Brasil, o primeiro nome dela era Barão de Mauá, pra ter uma ideia. Só que a galera da pecuária, os barões do café, que a Isa citou mais cedo, não queriam deixar de ser a elite do Brasil nem a pau. Então boicotaram o cara até não aguentar mais, tá ligado? E isso atrasou o Brasil em tantas formas, não só por boicotarem o cara, mas, por exemplo, como o trabalho da galera do café ainda naquela época necessitava do trabalho escravo, por causa desses desgraçados desse passado, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Sendo o último Brasil a abolir a escravidão com uma indústria não desenvolvida, os negros foram libertos e aí, filho, agora você cata seu rumo, pô. O que você vai fazer? Pra onde você vai? Isso aí não é mais problema nosso. Exatamente. Mesmo que o Império Brasileiro tivesse algum plano do que fazer com os negros libertos, o que não existe prova documental de que tinham, eles tomaram o golpe de Estado. Se não me engano, acho que um ano ou 2 anos depois que a abolição aconteceu. Acho que foi um ano depois, não foi? Mais ou menos assim, foi logo depois. Porque esse ato da Princesa Isabel irritou muito, né? Então foi um pouco depois. Família Real, tchau. Tipo, a galera que fez a proclamação da República acontecer, a galera que tava desgostosa com a abolição da escravatura, somado aos militares que estavam possessos com o Dom Pedro II porque não dava os prestígios que eles achavam no direito de ter, tá ligado? Aí foi aí que começou as favelas, porque os pretos não tinham pra onde ir, tá ligado? E aí, tipo assim, pra tu ver a história, ver se tem rima, que podia virar filme isso. Quando Dom João veio pra cá, onde começou a capital? Rio de Janeiro. Aí ele trouxe faculdade, trouxe a medicina, mas o processo desenvolvimentista foi tão merda por aqueles que estavam na cabeça que a primeira favela, que é um mar social do Brasil, que assola até os dias de hoje, também começou no Rio de Janeiro ali com o Morro da Providência, né? Da Providência, exatamente. Olha aí, olha a rima da história, cara. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa não, porque é trágico. Mas, tipo assim, é poesia da vida real. Tá? Uma curiosidade falando aí sobre negros, o bairro da Liberdade foi fundado por negros e eles foram expulsos, porque eles estavam convivendo entre brancos e eles foram expulsos. E aí foi tomado pelos japoneses. Isso é uma coisa que eu fiquei absurda, assim, eu fiquei doida de saber disso. Pô! Os japoneses, isso que me revirou a cabeça. Sim, é porque, poxa, negros vivem entre os brancos, né, logo depois da abolição, de jeito nenhum, eles foram expulsos. E aí veio os imigrantes e virou um bairro japonês. E as pessoas não sabem que é um bairro negro. Começou como um bairro negro. E isso aconteceu em vários bairros. Eu sei que aconteceu um em Porto Alegre também, muito famoso. E aí virou, se não me engano, um bairro judeu. Era bairro negro. Mas foco aqui é coisa boa do Brasil. Vendo tudo isso, igual a gente falou aí do seu pai pegando diploma e tudo mais. Nossa, justamente o que a Giovana falou, a determinação brasileira. A gente agora tá determinado, a gente tá estudando, a gente tá vendo os erros do passado, aprendendo com eles e investindo no futuro. E me fez até lembrar de algo, gente. Eu falei meu lado nerd aqui. Teve, se não me engano, no final de semana passado, eu não sei quando vai sair esse podcast, então eu vou ver a data. Foi no dia 30 e 31 de julho. Teve a YouConnect, não sei se você já ouviu falar, né? Que foi... Connect, sim. Teve um fraude e tudo, né? Mas vamos pular essa parte, vamos pra parte boa. O que aconteceu lá? Lá teve um evento que chama Street Bots, e foi feito pelo Rato Borrachudo. Uma coisa que não acontecia aqui no Brasil e que acontece no mundo todo. Briga de robô. Gente, eu assisti o sábado e domingo com meu marido, a gente comprou um monte de besteira, chips, salgadinho, assim, Monster, a gente ficou bebendo, assistindo briga de robô e apostando, entendeu? Tipo, não, o Twin Beats vai ganhar, não, Georgia, não sei o que, a gente ficou apostando que o robô ia ganhar. Gente. E era maneiro as lutas? Demais, o robô batia um no outro e o outro voava assim, pai, esse cara tem cacete, entendeu? Nossa, Deus do céu, é emocionante. E aí os comentários, todo mundo, meu Deus, era muito legal. Aí voltando, uma das primeiras aconteceu aqui no Brasil, que envolve a robótica, mas os times que estavam lá, eles são campeões mundiais, eles pisam em outros países aí fora, eles são recebidos no aeroporto com aplausos, os caras são assim, engenheiros, os caras são... Já tá super avançado
pesado nessa construção. Aqui a gente constrói com 2 palitos e uma fita isolante, né? O pior que é, tava até falando sobre isso, como é incrível, porque os robôs brasileiros, eles são muito mais simples do que os robôs de fora. Mas mesmo assim, os caras conseguiram desenvolver e ganhar várias vezes. E eu acho isso muito doido, né? Como que as pessoas de fora, que recebem melhor os nossos cientistas. Falou lá, teve um time aqui de uma universidade que foi pra China, e aí eles financiaram, bom, você vai fazer um robô tal pra nós, beleza, tá? Aí, não, a gente dá todo o dinheiro, você faz o robô. Aí eles fizeram um robô da hora, porque tinha dinheiro à vontade. Ganharam 500 a competição, e aí eles tinham que ir embora da China. Aí a China não deixou levar o robô. A China roubou propriedade intelectual brasileira. Aí só não, pode ir, tchau, o robô fica aqui, que a gente pagou. Então, tipo, é ridículo, sabe? Tanto de coisa que podia prosperar aqui no Brasil, robótica, todas essas coisas, e não dá atenção. E aí, justamente esse evento que me fez ficar, assim, esperançosa, porque ele realmente, assim, deu atenção àquilo, fez um evento, ele tirou dinheiro do bolso dele. Gente, foi R$40 mil em prêmios, sem falar também de pagar tudo, fazer a arena, fazer as mesas para os participantes se prepararem, divulgação, arrumar patrocinadores, foi tudo dele. Sim, ele já tá nessa tem um tempo já uns 3 anos já que ele tá indo aos poucos para essa área de robótica. Exatamente. Ele hoje, ele tem meio que nichos ali dentro do canal dele, sabe? Tem momentos que ele fala de um conteúdo de game, hora que ele fala de um conteúdo mais de zoeira, e outras horas em que ele fala desse conteúdo de robótica, que é maneiro pra caramba. E aí ele vai falando e ele se impressionou quando ele viu que tem outras pessoas que acompanham ele e começaram a ter dúvidas de, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Sabe? Se interessando. Exatamente. E aí ele trouxe, assim, como ele é grande, né? Ele tem atenção de muitas empresas, essas coisas, ele trouxe a atenção delas pra isso. E, tipo, isso é a determinação brasileira, sabe? Fazer crescer o conhecimento aqui e essas áreas. Aí eu fico bem animado com isso. É um algo muito bom que tá acontecendo no Brasil. A real é que o Brasil, ele é um país com um tremendo potencial pra várias coisas, pra várias áreas. Sim. Só tinha que botar tudo no eixo, sabe? Sei lá. Pois é, né? Pois é. Parece que de 4 em 4 anos a gente vai numa direção diferente. Eu tenho a impressão de que a gente vai em zigue-zague pra frente, tá ligado? A gente, em vez de ir reto, a gente vai em zigue-zague. Aí vai bem mais lento do que poderia ser. Mas a gente tá indo, porque eu olho pros outros países mais desenvolvidos e eu sinto simplesmente que eles estão na nossa frente. Eu não sinto que a gente nunca vai chegar lá, entende? Eu sinto que a gente vai chegar lá em algum momento. E esse negócio da robótica é um exemplo. Que é um país que, é um clichê dizer isso, mas é um país que, poxa, cara, tem mais elementos, muito mais elementos para dar certo do que para dar errado, para continuar dando errado. O Brasil é um país no qual a cultura predominante é ibérica, só que é um tipo muito específico de ibérico, que é o português. A principal característica do português é a seguinte: o português é muito mais tolerante com diferenças étnicas do que todos os outros europeus. Não me convidaram pra essa festa pobre, os homens armaram pra me convencer. Uma parada também que todo país tem é a sua arte. E por mais que o Brasil seja um país miscigenado, a nossa arte é um compilado de coisas que tem no mundo todo. Por exemplo, a capoeira, ela é 100% brasileira. Ela tem origens ali africanas, mas é uma parada 100% brasileira. E aí, tipo, nós temos a nossa música, que vai desde do bossa nova, que bebe muito do jazz, a gente tem o samba, a gente tem o pagode. No Burn Nerd de Stranger Things, a gente não sabia a diferença entre pagode e samba, a gente teve que pesquisar na hora ali. A gente fica desejando que vivêssemos num país de primeiro mundo, mas tipo, a verdade é que, vamos supor, se um país, tipo, sei lá, comprasse o Brasil deixasse de existir, não seria uma perda enorme? A verdade é que o fato de nós sermos tão miscigenados tem um lado muito positivo, porque a nossa cultura é muito... positivos. Exato. Tipo, a nossa cultura é muito rica, sabe? A gente só tem influências de vários lugares do mundo, isso é uma coisa muito legal. Os extremos do Brasil, tipo, a cultura é tão diferente entre alguns estados que parece até que é outro país. Tipo, o sul é completamente diferente do Nordeste, assim como o Sudeste é completamente diferente do Norte. Quando a Maylink fala das coisas, ela vê de outro lugar, que não é o mesmo país que eu vivo, tá ligado? Ao mesmo tempo, quando eu vejo um sulista falar, também parece que é outra parada, parece que é outro bagulho. O jeito de falar, o jeito de se vestir, até o entretenimento, a música. E isso é legal também, que a gente aprende a gostar. Por exemplo, eu não escuto tanto,
mas eu gosto, por exemplo, de alguns sertanejos, que é um bagulho que vem de um lado do Brasil, que não é de onde eu nasci. E o sertanejo faz sucesso no Brasil inteiro, tá ligado? Tipo, que, embora seja uma parada, sim, da galera do Sul, mas é uma parada brasileira, tá ligado? Não importa que bebeu do country americano. Não, dane-se o country americano. É nosso, pô. É nosso sertanejo. Cara, eu ia falar aqui da matéria do R7 sobre erradicação de fome. É uma matéria curtinha, eu vou ler aqui rapidinho. Ela começa assim: pela primeira vez em 20 anos, uma análise anual da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação deixou o Brasil de fora do mapa da fome mundial. Com destaque, Alain Bojanic, representante da FAO no Brasil, disse ao R7 que o país tem sido usado como exemplo em outros continentes. Existe o que chamamos de modelo brasileiro de erradicação de fome, diz. No relatório de insegurança alimentar no mundo de 2014, divulgado no fim de setembro, a organização publicou que o Brasil reduziu de forma expressiva a fome, a desnutrição e a subalimentação nos últimos anos. Para Bojanic, a notícia é de se comemorar. Ele explica que o país tem menos de 5% de sua população em situação de subalimentação e que é resultado de uma série de políticas sociais e movimentação econômica, entende? A gente, por volta de 2015, 2014, 2016, já tava quase erradicando a fome, entende? Isso aqui é o que eu tinha visto há um tempo atrás. É um feito incrível, né? Infelizmente, a pandemia agravou o quadro, né? Mas olha como o caminho que o Brasil tava indo. Sim. Embora 5% do tamanho do Brasil, né, que é um país continental, 5% é gente pra caramba. Pô, mas não chega nem perto da quantidade de pessoas que se alimenta bem, né? É, exatamente. 5 pra 95. Exatamente. Porra. Não, real. Uma parada que, tipo assim, óbvio que tem seus problemas, mas eu acho que isso vale ser ressaltado, é que o Brasil, por exemplo, tem um sistema de saúde gratuito. Um dos poucos países que realmente é gratuito. É uma coisa muito positiva. Defendam o SUS. Defendam o SUS. É óbvio que tem muito a melhorar. Muito. Uma das coisas que podia melhorar é você chegar lá e você, de fato, ser atendido. Mas tem países que nem isso tem, tá ligado? Tipo, e é uma parada interessante. Tipo assim, os perrengues que médicos e enfermeiros devem ter passado nessa pandemia é fora da nossa imaginação. Mas aguentamos o tranco. Embora, né, houve movimentos aí anti-vacina, depois da vacina que chegou aqui, a população foi vacinada com uma eficiência recorde. É porque nisso nós somos referência também, né, em vacinação. O Zé Gotinha sempre trabalhou muito bem. Tentaram boicotar o Zé Gotinha, mas o Zé Gotinha... Mas o Zé Gotinha foi o que realmente ajudou muito o Brasil. A gente fala assim, brincando, mas quando o Brasil começou a pegar firme na campanha de vacinação, criou o Zé Gotinha e tudo mais, há muitos anos, assim, o Brasil disparou na vacinação realmente. E erradicação de algumas doenças. Tinha doenças que não tinha aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo que algumas voltaram por causa de muitos imigrantes que não, por exemplo, não eram vacinados, né? Porque o Brasil, outra coisa boa sobre o Brasil, o Brasil é um país muito acolhedor, né? Como a gente estava falando, principalmente para refugiados. Então, muitos refugiados vieram ao Brasil e trouxeram algumas doenças, mas eles foram rapidamente vacinados também e, tipo, sumiu a doença no Brasil. Eu não sei falar algumas agora, mas é aquele nível, Sarampo, por exemplo. Sarampo, essas coisas, febre amarela, se não me engano. E também refugiados, é um país que tem programas para refugiados, aceita, tem as portas abertas, eu acho isso também muito bonito. Tem programas de ensino de português, ensino de viver aqui no Brasil, pessoas que realmente ajudam esses refugiados. Eu tava absorvendo, que eu achei maneiro. Eu tava absorvendo, porque eu achei legal tudo isso que ela falou. É, tudo que ela tava falando, eu pensei que ela ia parar. Eu, tipo, fiquei ouvindo, tipo, caraca, maneiro. Outra coisa também. Obrigada. Uma parada também, a gente não entra em guerra com outros países, o que faz que a nossa vida seja muito pacífica. É verdade. Comparado então, a gente não entra em guerra que... com outros países, né? Porque aqui não é pra falar ruim, né? Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal tem guerra do morro contra o cara do outro morro. Não, sim, mas eu tô falando em guerras a nível de que o exército e essas coisas assim, que geram gastos, geram mortes excessivas, que muitos países até hoje estão aí e o Brasil tá fora disso. A última guerra que o Brasil de fato, teve contra alguém foi a Guerra do Paraguai, na época do Império, e a gente... Sem comentários, vamos só falar bem. Sem comentários. Ninguém tava nem vivo nessa época. Ninguém tava nem vivo. Então, tipo, isso torna a nossa vida mais fácil. Ela falou que aqui no Brasil não tem furacão, não tem terremoto. Quando teve o tsunami no Japão e o terremoto no Haiti, eu lembro de um monte de pessoas falando assim, caraca, graças a Deus que essas coisas não tem aqui. Cara, tipo, porque do nada a vida dessas pessoas vira de cabeça pra baixo. Cara, eu lembro quando teve esse negócio, foi no Japão ou foi na China, que teve, acho que foi um terremoto seguido de uma tsunami. Acho que foi no Japão. China. No Japão. Cada um não foi 2001?
2011. Eu vou falar que foi na China, porque eu lembro, a memória que eu tenho é que meu pai do nada chegou pra mim e falou o seguinte: cara, vocês viram que a China sumiu? Hã? Ela sumiu do mapa. Como assim, pô? A China, o maior país do mundo, sumiu. E aí ele falou algo como a China é uma ilha. E aí aconteceu isso aqui, que é muito grande, que de fato é uma tragédia enorme. E a China desapareceu. E isso me chocou muito, entende? E aí eu descubro... Que é isso? Eu sei que ele exagerou muito. Mas o ponto é que quando você vai olhar, esses países já estão prontos pra isso. Eles têm alertas nas ruas de que pode acontecer um tsunami, barricadas enormes pra impedir a onda. O pessoal é treinado com simulação caso aconteça terremoto, sabe? E aqui a gente, se acontecesse, a gente só ia sair correndo igual maluco, que não ia saber o que fazer, porque a gente não precisa se preocupar com isso, porque aqui não tem isso, graças a Deus. Na época do terremoto do Japão, aquilo foi uma desgraça completa, né? Porque foi, tipo, teve um maremoto e ainda teve uma explosão da usina nuclear. E aí, tipo, a gente vê a vantagem que é ser um país de primeiro mundo, né? Que hoje, o Japão não tem mais vestígios que isso aconteceu, tá ligado? Se fosse do Brasil, bota uns 15 anos aí, entendeu? É exatamente por isso, porque o Brasil não enfrenta essas dificuldades, então a gente não precisa se preocupar em criar algo pra melhorar isso, pra prevenir isso, entendeu? No Japão, lá, essas criancinhas têm simulação de terremoto, entendeu? Aí como que vai agir? Faz fila, sai daqui, vai pra tal lugar, eles têm simulação aqui? Não, a gente não precisa, entendeu? Mas isso é bom, porque por a gente viver num lugar pacífico, nós somos um povo pacífico. Eu vi certa vez um francês muito irritado dando uma entrevista sobre as brasilidades e estava meio contrário àquilo. A pessoa falou assim, por favor, um minutinho. E aí ele falou, o que é um minutinho? Um minuto com menos de 60 segundos? É uma maneira de suavizar um pleito. Me dá um minutinho. Um minuto tem 60 segundos? O que é um minutinho? Como se pode definir um minutinho? Os brasileiros sabem o que é isso, né? Para não dizer 5 minutos, já dá aquele impacto da espera, ou 10, não é? Fala um minutinho, o que não é exato, o que longe está de ser exato, mas é uma fórmula, né? Um instantinho, um minutinho. Uma coisa muito legal do Brasil é que a gente é brasileira. Brasileira? É brasileira as coisas, é isso que você ia falar? As comidas. A brasileira? Existe essa palavra? É o cheese tudo. Não existe, mas isso aí é uma coisa que a gente faz. A gente é brasileira as palavras. A gente faz isso com um monte de coisa. Com palavras, comidas brasileiras. Peraí, uma pergunta. Ô, Júnior, por que X tudo é a brasileira? Porque o nome de verdade é X-Wall? Não, porque é de cheeseburger. Cheese, que é queijo. De queijo. Burger. Aí a versão brasileira é X. Caraca! Pum. Eu nunca tinha parado pra pensar. Caraca, nossa, isso é muito genial. Não, pior que eu também não duvido nem um pouco, né? Você nunca perguntou de onde veio o X, não? Nunca me perguntei. Caraca, nunca ia ver essa etimologia. Pra mim era isso é bem maneiro. Mais ter hambúrguer, né? Pra mim era uma parada, porque um hambúrguer maior, um hambúrguer com mais coisa. Porque tem um X, egg, X, bacon, X é de mutante, pra mostrar que é um hambúrguer diferenciado. Negócio que é igual, só que diferenciado. Foi longe demais. Não, mas é basicamente esse conceito de X coisa, sabe? É a coisa melhorada, tá ligado? Eu sempre pensei que não é só coisa, né? Falando isso em coisa melhorada, brasileiro tem muito isso, né? Pega as coisas dos países e melhora, eleva o nível. Pegou a pizza, elevou. Hoje são muito mais recheadas, sabor de tudo. Tem as pizzas doces, gringo fica doido com nossas pizzas doces. Aí vem sushi, a gente botou aqui, como é que chama? Cheesecake. Cream cheese, cheesecake, não. Cream cheese, falei. Elevou os negócios, entendeu? É muito bom. Hot dog, sim. Elevou, não, lá é pão, salsicha, aqui não, é purê, milho, salada. Salsicha, ketchup, palha. É um dogão. É um dogão. Não, joga uva passa, ovo de codorna.
Isso é verdade. Queijo E aí, ralado. detalhe, além do cachorro quente brasileiro ser diferente, cada estado tem seu jeito de fazer ainda. É verdade. A gente vê naqueles filmes americanos que o cara bota a salsicha no pão. Olha a arte dos caras. Pra ver que eles não sabem fazer com hot dog. Eles pegam, botam a salsicha no pão, aí eles pegam a mostarda e faz um... e fica dando voltinhas ali na salsicha e fala, nossa, arte. Pô, mano, não tem um ovo de codorna, cara? Não tem um queijo ralado, uma batata palha, uma uva passa? Qual a graça dessa merda? Não vem naquela bolsinha plástica que tu sai tacando ingrediente, daqui a pouco tu acaba o cachorro quente e fica lá o restante lá de molho com um monte de ingredientes que tu tacou. Os caras comem só com guardanapozinho. E aqui eles têm literalmente uma bolsa pro pão. E aí você enche aquilo ali de ingredientes, de condimento, que vai caindo pros lados e vai ficando só na bolsinha. Como o Júlio falou. Você tocou num ponto, Lucas. A questão da higiene brasileira. Brasil de higiene, Caraca, né? eu ia falar Escovar agora. os dentes. Escovar os dentes é uma coisa muito... tomar banho. E também comida. A gente põe touquinha, prende cabelo e tal. Gringo tá cagando pra isso, entendeu? Aí a gente, o guardanapo, o talher, eles pegam com a mão mesmo. Eu vi um restaurante, se não me engano, em Londres, que os caras usam jornal pra colocar batata. E é super famoso. Tipo, cara, meu Deus do céu. Sim, jornal. eu já vi isso também. Meu Deus do céu. Sabe como é jornal em casa? Tu tocou em jornal, vai te lavar agora. Esse jornal é sujo. Jornal é dinheiro. Jornal e dinheiro, exatamente. Verdade. Uma parada. Eu ia citar, ela falando de higiene, a batata de Marechal. Já ouviram falar da batata de Marechal? Não. Tem como, né, cara? Então, Marechal Hermes é um bairro aqui do Rio de Janeiro e a batata frita de Marechal é famosa nacionalmente. Se vocês pesquisarem agora batata de, a próxima palavra é certeza que é Marechal. Se não for, o que eu ganho? Pode botar. Pior que é. Nossa, pior que é mesmo. É óbvio, pô. É cara. Droga. E olha as fotos. Vocês vão ver um monte de foto de quilos e quilos de batata frita dentro de saco plástico, cara. E as pessoas levam pra casa como se fosse saco de compra. Eu já fui lá. E filho, não é só batata, não. É batata, bacon, calabresa, um monte de cheddar, maionese e tal. Frango a passarinho vem junto na batata. Pô, é um negócio. Escolhe o que vem junto com a batata, tá? Não é qualquer coisa. Tu engorda uns 10 quilos, mas é saboroso demais, cara. É gostoso demais esse bagulho. A última vez que eu fui lá na batata de Marechal, eu fui, né? Porque eu moro em Santa Cruz e Marechal é tipo de trem, acho que umas 2, sei lá, eu acho que eu gasto da minha casa pra lá, acho que umas 2 horas pelo menos. Eu fui abrir às 6 horas a batata de Marechal, que era o point lá de Marechal onde vendia essa batata. Eu fui pra pegar a primeira fornada ali de batata e tal, que ia sair. Aí eu fui lá pra conhecer, que eu não conhecia. Aí tinha lá, batata de Marechal, o preço mais barato era R$8, que era sacolinha pequena, né? Aí tu tinha a opção de botar calabresa, frango na batata também, frango a passarinho, né? E botar catupiry, essas coisas. Aí você pagava pela sua porção pequena e tal. Cara, eu peguei a porção pequena, que era R$8, e você era uma sacola entre aspas pequena. O cara pegou uma marmitinha e começou a tacar batata. Aí beleza, tá enchendo a marmita, ele vai tampar. Não, o cara pegou a marmita, botou dentro da sacola. Aí, pô, vai acabar. Botou uma batata. O cara começou a encher a sacola e tipo, a marmita não serviu de nada. Ela só protegeu o fundo, aí o cara encheu, o negócio começou a cair por cima da sacola assim. Aí ele aqui assim, ó, pum, entregou. Aí eu falei assim: caraca, como é que eu vou comer isso aqui? Aí eu fui comer minha batata, tava com os amigos, cada um comprou um, né? Porque a experiência é essa, cada um comprar a sua, né? Não, a experiência é você sair cheio de sacola com batata dentro. Comi a batata lá, já tava empanturrado de batata, aí eu peguei o ônibus pra Campo Grande, que já tava dando uma hora que não tinha mais trem. Vocês passaram o dia comendo batata? Fui comendo batata no caminho pra minha casa, porque já tava tarde, eram umas 10 horas, 11 horas, sei lá. Quando eu cheguei no outro dia, ainda tinha batata pra mim esquentar, eu esquentei no forno pra eu, minha mãe e meu pai comer, porque tinha muita batata. Eu comprei o pacote mais barato. Era muita batata, muita batata. Isso é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, cara. Um dia que vocês forem ver no Rio, tentem aproveitar a batata. No teu casamento, tu já me convidou. Ainda não convidou a noiva, mas eu já fui convidada. Não, beleza, mas quando eu casar não vai ter batata de Marechal no meu casamento. Tomar todas as vacinas, depois vai em Marechal comer batata. Tá bom, tudo vacinadinho aqui. Mas esse bagulho do saco plástico é o mais icônico. Se você não botar no saco plástico, é muito errado. É pouco higiênico? É pouco higiênico. Eu não ia comer, galera. Eu sinto muito, mas eu não ia comer. Não ia conseguir? Só porque tá no saco plástico? Com toda certeza. Tudo que vem de dentro do saco plástico, eu fico assim... Como assim, gente? Saco plástico é a coisa mais limpa do mundo.
Eu lembro que eu já trabalhei em padaria. E aí, as regras de higiene de uma padaria são rigorosíssimas. Por exemplo, eu não podia ter barba grande, tá ligado? Eu tinha que ter sempre luva, essas coisas assim, porque um fio de cabelo que cai, o cliente pode falar assim, não quero essa merda, e perdeu um, perdeu o outro, entendeu? Mas realmente, tu vê programa de culinária americano ou de qualquer outro país, os caras, barbão, peludo, tá usando nem luva e que se dane. Tem que usar a touquinha, não tem jeito. Isso é uma característica brasileira que é boa. Depois, gente, é um risco pra doença desnecessário. Muito desnecessário. E a empresa não sofre muito fazendo essas medidas, não. E agora tem a versão gourmet, né? Que é os hambúrgueres artesanais que o cara que tá fazendo, ele tem barba de lenhador e coque samurai. Mas ele usa toquinha. É, porque senão não é artesanal, né? Senão não pode ser artesanal, exatamente. Uma parada que tá ficando tosca desse negócio de artesanal é quando a pessoa compra o hambúrguer do supermercado com o hambúrguer normal, o hambúrguer processado, amassa a carne pra ela ficar com outra lá, pra ficar grossinha, e vende como se fosse artesanal. Pô. E a palavra artesanal e gourmet tá virando armas na mão de quem faz o negócio levemente diferenciado. Até sacolé artesanal e sacolé gourmet, já tô vendo. Eu não sei como é que chama no estado de vocês. Aqui o chup-chup é sacolé. É chope. Gelinho. Um geladinho. No Maranhão é suquinho. Suquinho, caramba. São Luís, eles chamam de suquinho. Meu gelinho. Quando eu fui pra lá uma vez, eles não sabiam o que era sacolé. Aí eu tinha que explicar, que eu falava sacolé e ninguém entendia. Aqui rola uma leve confusão, porque é chopp. Aí chopp, tipo, tanto chopp de cerveja quanto chopp que é o sacolé de vocês. Caraca. Brasil. Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. Eu sou Marcelo Pereira e no país do futebol, o sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. Tá sem som, Tá sem som. Tá vendo? Cheio de trejeitos. Que fofura. Vai, Rui. Eu falo gesticulando, galera. A gente sabe. Round 2. Tem uma parada e talvez você esteja escutando isso. Gente, desculpa, não é Diogo, é Douglas o nome dele, lembrei agora. Tem como consertar o que eu falei? Tem. É só falar Douglas, o Júnior corrige depois. É. Douglas. Douglas. Lembrei agora, cara, não é Diogo, é Douglas. Caraca, eu falei tudo errado. É Douglas. Achamos a nossa cena pós-crédito. Então o editor lá cortando um monte de Diogo e botando Douglas. Não, botando Douglas na mesma entonação. Cada frase tava uma entonação diferente, mas tá toda hora Não, o que eu acho maneiro é que o Diogo... Douglas. Douglas.